garoto viveu quase toda a vida em lares adotivos. Seus pais já haviam mostrado várias vezes que não conseguiam cuidar dele. Mas um juiz diria o contrário, e ele, junto com seus 8 irmãos, seria devolvido a um lar cheio de caos e horror. Bem-vinda ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie, um mundo cruel, e este é um mundo cruel. A história que eu tenho para vocês hoje, sinceramente, me deixou cada vez mais surpresa e irritada a cada nova coisa que eu lia sobre ela. Os pais do menininho da história de hoje apresentaram mais sinais de alerta do que eu acho que já vi na vida. Sim, desse tanto, e eles tiveram muitas oportunidades de cuidar adequadamente dos filhos. Mas eles nunca fizeram isso. Esta é a história de Rashid Bryant. Rashid Bryant nasceu em 13 de dezembro de 2018, filho de Jabora Debris e Christopher Bryant, em Opelika, Flórida, e ele também tinha outros 10 irmãos. O caso de Rashid é muito triste e ainda mais doloroso por não haver registros sobre sua personalidade ou gostos. Também não houve memorial, vigília ou um obituário adequado escrito para Rashid. Antes de Rashid nascer, seus pais já eram conhecidos pelos Serviços de Proteção à Criança da Flórida. O histórico de Jabora com o Departamento de Crianças e Famílias começou em junho de 2004, quando ela testou positivo para maconha ao ter seu segundo filho. No ano seguinte, o Departamento de Crianças e Famílias receberia uma denúncia dizendo que havia 2 crianças pequenas brincando do lado de fora da casa de Jabora sem supervisão. No nascimento do terceiro e quarto filho, em 2010 e 2011, Jabora voltou a testar positivo para maconha. Agora, como isso já vinha acontecendo de forma recorrente, a família foi encaminhada para uma agência privada para receber serviços. Houve 2 relatos na linha direta do Departamento de Crianças e Famílias em abril de 2013. O primeiro dizia que Cristóvão tinha dado um soco em Jabora na barriga enquanto ela estava grávida. E o segundo foi um relato de que Cristóvão estava fugindo da polícia enquanto segurava um de seus filhos pequenos nos braços e depois o jogou dentro de um carro. A família então ficou sob supervisão do Departamento de Crianças e Famílias e 3 meses depois, Jabora novamente testou positivo para maconha no nascimento de seu quinto filho. Os resultados das drogas e as alegações anteriores fizeram os serviços de proteção retirarem as crianças de casa. No entanto, as crianças foram devolvidas aos pais menos de um mês depois, em 8 de agosto, e um juiz continuaria supervisionando a família. Antes do nascimento de Rashid, já havia relatos de que a casa era suja e que um parente que cuidava das crianças fumava metanfetamina diante delas. O Departamento de Crianças e Famílias foi informado que a casa não tinha água, havia baratas, e as crianças não iam à escola, nem tomavam banho ou se alimentavam direito. Disseram também que a mãe e o pai estavam fumando maconha com crack nessa época e que eles estavam vendendo seus vales alimentação. Outro relato afirma que Cristóvão socou o filho mais velho no rosto e depois o jogou contra uma cerca. E houve ainda outro relato dizendo que Jabora, sua irmã e o filho mais velho tinham agredido um vizinho e que os 2 adultos foram presos. Além do longo histórico no Departamento de Crianças e Famílias Jabora e Cristóvão também possuíam vastos antecedentes criminais. Jabora já havia sido presa 26 vezes antes da morte de Rashid, incluindo agressão agravada, roubo, furto de carro, assalto à mão armada, sequestro e agressão com arma letal. O histórico de Chris é menos extenso, mas ainda assim é significativo. Ele já havia sido preso 14 vezes, incluindo acusações de fraude, receptação de bens roubados, posse de cocaína, violência doméstica, agressão, roubo, furto qualificado, arrombamento e abuso infantil. Quando falei que a casa estava suja, não era só isso. Diziam que era inabitável. As crianças pareciam dormir no chão. A casa inteira cheirava a fezes.
Em certo momento, quase todas as crianças apresentavam infecções de pele abertas e vermelhas. Então, em 2018, o ano em que Rashid nasceria, o Departamento de Crianças e Famílias receberia mais de meia dúzia de denúncias sobre os filhos de Jabora e Chris, o que resultaria em 2 investigações. Durante as investigações, notou-se que a água da família seguia cortada e Jabora não pagava o aluguel há 2 meses. Chris estava na cadeia na época. Outro relatório, que ocorreu em agosto de 2018, alegava que as crianças, agora já eram 8, frequentemente ficavam sem supervisão e que a de 15 anos era quem ficava responsável. Porém, o Departamento de Crianças e Famílias não prestou serviços à família então. A mãe do Chris contou aos investigadores do Departamento de Crianças e Famílias sobre o filho e a nora. Não cuidavam das crianças e usavam drogas. Ela contou que as crianças mais velhas não iam à escola. A mãe de Chris também incentivava um dos filhos de Chris e Jabora, um dos mais velhos, a conversar com o Departamento de Crianças e Famílias, e ele relatava que sua mãe não tinha dinheiro nem comida. Ele afirmou que sua mãe usa drogas, lhe dá palmadas com as mãos e o bate no estômago e nas pernas. Pouco antes do nascimento de Rashid, o Departamento de Crianças e Famílias recebeu um relatório de que a família vivia em um carro. Chris e Jabora negaram, alegando que estavam em um motel próximo. Porém, não apresentaram provas disso. E, finalmente, em 22 de novembro de 2018, todos os 8 filhos de Jabora e Chris foram levados sob custódia do Departamento de Crianças e Famílias. No mês seguinte, o bebê Rashid nasceria em 13 de dezembro. 2 dias após nascer, o Serviço de Proteção à Criança o levou sob custódia, colocando-o com uma família adotiva, enquanto seus irmãos ficaram com a avó paterna. No entanto, Jabora e Chris queriam todos os seus filhos de volta. Então, eles concordaram em fazer vários cursos de parentalidade e também participar de sessões de terapia. Eles concordaram em conseguir empregos e garantir moradia estável para as crianças. Em agosto de 2019, um juiz concedeu aos pais visitas supervisionadas e depois visitas nos fins de semana. Esse plano dependeria muito da vigilância das avós paterna e materna das crianças, que estavam frequentemente na casa. Elas devem observar sinais de abuso de drogas ou infantil e relatar suspeitas imediatamente ao gerente de caso ou à polícia. A ordem do juiz também estabeleceu planos de contingência caso um ou ambos os pais se comportassem de maneira inadequada ou agressiva durante uma das visitas. Se isso ocorresse, a visita terminaria na hora. Qual é o sentido de permitir visitas se essa é uma possibilidade tão clara? A visitação de Jabora e Chris com as crianças foi cancelada só alguns meses depois, em outubro de 2019, porque não avisaram ao juiz ou a alguém que haviam se mudado. O casal, que deveria estar fazendo terapia, mantendo empregos e moradia estável, não estava fazendo nada disso. Ambos faltaram a quase ou todas as consultas marcadas com os terapeutas. Em setembro de 2019, eles foram despejados novamente e moravam em um Clarion Inn perto do aeroporto. Em um momento durante esse período em que Jabora e Chris estavam tentando recuperar a guarda dos filhos, um juiz negou a reunificação deles, e Jabora ficou tão chateada que se recusou a ir a uma visita com as crianças. Isso faz sentido. Você ama tanto seus filhos e quer tê-los de volta, mas fica com raiva e decide não visitá-los por algo que eles não fizeram. Mesmo sem mudanças, em janeiro de 2020, um juiz autorizou Chris e Jabora a retomarem visitas supervisionadas aos filhos. E então, uma supervisora de uma agência privada de gerenciamento de casos, que estava acompanhando os filhos do casal para o Departamento de Crianças e Famílias, recomendou que as crianças fossem reunidas com os pais, dizendo que as condições para o retorno haviam sido cumpridas por Jabora e Chris. Desculpa, o quê? Mas isso absolutamente não era verdade, porque nos 15 meses em que as crianças estiveram sob custódia do Estado, os pais de Rashid não fizeram absolutamente nada do que o juiz havia pedido para eles fazerem. E como Chris conseguiu evitar todas as sessões de terapia dele, ao invés de dizer, ok,
Você não fez isso. Não pode ter seus filhos de volta. O juiz decidiu simplesmente tirar isso do plano dele e ele não era mais responsável por ir à terapia. No mesmo mês, janeiro de 2020, eles pararam de pagar o aluguel novamente. Entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, eles foram despejados, tiveram que morar em um carro ou motel, conseguiram um novo lugar e novamente decidiram parar de pagar o aluguel. De acordo com registros confidenciais do Departamento de Crianças e Famílias, essa reunificação das crianças com os pais não foi apoiada, já que o motivo da remoção não havia sido resolvido. No entanto, a advogada do Chris insistia que as crianças só tinham sido retiradas dos cuidados dos pais porque eles estavam sem teto. Ele disse que os pais agora tinham novamente um lugar para morar e as crianças queriam estar com eles. Primeiramente, esse não foi o motivo pelo qual elas foram retiradas. Eu espero. Em segundo lugar, eu duvido que essas crianças queiram ter qualquer relação com seus pais. Eles perderão o lugar em breve, pois pararam de pagar o aluguel novamente. A juíza concordaria com a advogada do Chris e decidiu deixar as crianças serem reunidas com seus pais. Porém, a juíza Baccarat, que supervisionava a família, não seguiu a recomendação do Departamento de Crianças e Famílias de que as crianças retornassem aos pais gradualmente e não todas de uma vez. Eles pediram que ela começasse devolvendo apenas uma das crianças mais velhas. Ela então ordenou que Rashid e 3 irmãos fossem devolvidos aos pais imediatamente. As outras 5 crianças seriam devolvidas após 2 meses. A juíza disse que era do melhor interesse das crianças estarem com seus pais, e ela diria aos pais de Rashid que eles não poderiam voltar aos velhos hábitos. Bem, não são velhos hábitos porque eles nunca mudaram, e eu não acho que conversar com eles vai adiantar porcaria nenhuma. Em 28 de fevereiro de 2020, Rashid e 3 irmãos foram devolvidos aos pais, e as crianças voltaram para casa sem apoio para Jabora. Os pais também, nessa época, receberam permissão para visitas liberais e sem supervisão com as outras 5 crianças. E cerca de um mês depois, para surpresa de todos, Jabora daria à luz seu 10º filho. Ela havia negado anteriormente no tribunal que estivesse grávida. E apenas 3 semanas após o nascimento de seu 10º filho, o juiz decidiu devolver as crianças restantes para ela. E foi registrado em um arquivo do Departamento de Crianças e Famílias que esse novo bebê foi considerado em um lar seguro. Em agosto de 2020, poucos meses após Rashid e as 3 primeiras crianças serem devolvidos aos pais, os assistentes sociais suspenderam toda a supervisão. Os registros indicam que não havia avaliações mensais de segurança das crianças, mesmo sendo exigidas por regulamentações federais. E em outubro de 2020, um juiz ordenou que toda a supervisão de toda a família fosse encerrada. Eles estavam por conta própria, eles eram bons pais de novo aos olhos do juiz, eu acho. Então, como eu disse, a supervisão foi encerrada para as primeiras 4 crianças em agosto e a supervisão completa de todas as crianças foi encerrada alguns meses depois, em outubro. No entanto, em maio de 2020, antes de qualquer uma dessas datas, Rashid quebrou a perna e Jabora deu 3 versões diferentes sobre como isso aconteceu. Primeiro, ela contou que um dos irmãos colocou ele no cercadinho. No entanto, mais tarde foi encontrado um texto para a irmã dela dizendo que ela, abre aspas, bateu nele. 6 dias depois, Jabora enviou para outra tia uma foto da perna muito inchada de Rashid. Cerca de 2 semanas depois que Jabora mandou mensagens sobre os ferimentos de Rashid, ou seja, ele ficou com a perna quebrada por 2 semanas sem nenhum tratamento médico até esse momento. Uma voluntária da família, defensora das crianças, que vinha trabalhando com a família, percebeu o ferimento na perna do menino e relatou isso à assistente social responsável pelo bem-estar infantil. A assistente social ligou para Jabora e insistiu que Rashid precisava ser levado ao hospital. E, finalmente, ela concordou e o levou. Então, a assistente social decidiu encontrar Jabora e Rashid no hospital. Mas Jabora já tinha uma terceira versão da história, pronta e esperando. Ela contou à assistente social que Rashid, com menos de 2 anos, brincava na cama de cima do beliche.
tinha rolado e caído. Jabora também mentiria ao médico ao chegar lá. Ela contou a ele que Rashid machucou a perna 2 dias antes da consulta, em vez das 2 semanas que se passaram. E foi dito que o médico ofereceu a Jabora 2 opções: um raio-x ou cuidados de suporte, analgésicos para Rashid. Ela ficou com a segunda opção, pois não queria fazer um raio-x para mostrar a gravidade da fratura. No entanto, os registros do hospital Jackson North mostrariam que Jabora, na verdade, recusou o raio-x e não procurou nenhum outro tratamento médico para ele depois disso. A assistente social fez anotações enquanto estava no hospital com Jabora e Rashid, e ela observou que Rashid conseguia ficar de pé com a perna. No entanto, assim que ele percebia que sentia dor, parava completamente de andar com a perna. Também foi dito que o médico não suspeitava de nada errado, e a assistente social não parecia nem um pouco preocupada. Apesar de Jabora não ter sido acusado pela lesão, o Departamento de Crianças e Famílias tirou Rashid por um tempo. Porque eu não sei, já que a assistente social não parecia estar preocupada. Porém, Rashid foi devolvido em menos de 2 meses após ser examinado por um médico devido à lesão na perna. E foi nesse mesmo mês que o Departamento de Crianças e Famílias decidiu encerrar a supervisão dele. Então, apenas algumas semanas depois que o Departamento de Crianças e Famílias havia encerrado toda a supervisão da família, Jabora acordou por volta das 10h30 da manhã no dia 6 de novembro e afirmou que encontrou Rashid inconsciente e sem respirar. Os lábios dele estavam azuis, o maxilar travado e espuma saía do nariz e da boca dele. Mas em vez de ligar para os serviços de emergência, ela decidiu ligar para sua irmã, Ashanti. Ashanti contou à polícia sobre sua irmã. Em pânico, chorando e preocupada com o bebê dela, embora eu tenha dificuldade em acreditar nisso. Ao telefone, Ashanti disse para Jabora ligar para uma ambulância e ela foi correndo até lá. Ao chegar às 11h50, Jabora segurava Rashid e não havia paramédicos. Rashid não estava respirando e já não respirava 1 hora antes, quando sua mãe o encontrou, mas mesmo assim, eles só ligaram para o 911 meia hora depois. Jabora e sua irmã começaram a fazer reanimação cardiopulmonar, como a operadora do 911 havia instruído, mas claramente já era tarde demais. Jabora contou aos investigadores que depois de encontrar Rashid inconsciente, colocou seu filho no chão, apoiou a cabeça dele em uma toalha e começou as tentativas de reanimação. Mas um muco avermelhado escorria do nariz dele. Rashid foi levado ao centro médico Miami Jackson North, mas não conseguiu ser reanimado. Ele tinha apenas 22 meses. Enquanto a polícia estava lá, notaram que a casa de Jabora e Chris era imunda e que usaram sacos de lixo, papel alumínio, papelão e até um colchão para cobrir as janelas, bloqueando a luz do sol e olhares de vizinhos. Quando a autópsia de Rashid foi realizada, o médico legista confirmou que Rashid tinha 2 fraturas no crânio, uma antiga e uma recente. Ele também apresentava costela em cicatrização e perna quebrada recente. A causa da morte de Rashid foi complicações de lesões agudas e crônicas por força contundente. Causas contribuintes foram negligência dos pais e omissão de cuidados médicos. A morte de Rashid foi considerada homicídio. E foi apenas alguns dias após a morte do bebê que Jabora e Chris foram presos e acusados de negligência infantil, resultando em grande dano corporal. Depois, essas acusações viraram homicídio culposo e abuso infantil agravado. Quando Jabora falou com a polícia, disse que não ligou para o 911 imediatamente porque entrou em pânico e não sabia o que fazer. Ela também não queria que as outras crianças da casa soubessem o que estava acontecendo. Jabora afirmou que nunca machucou fisicamente o filho e que Rashid teve 2 convulsões nos últimos meses. Jabora também disse que no dia anterior à morte de Rashid, ele tinha comido raviolis, um doce de Rice Krispie e Kool-Aid azul no jantar. Depois disso, ele estava correndo e brincando com seus irmãos antes de irem dormir às 10 da noite. Com a perna quebrada, tenho certeza que ele estava mesmo. E a tia de Rashid, Ashanti, confirmou essas afirmações, dizendo que sim, Rashid estava correndo e abraçando os parentes como de costume.
No entanto, uma das irmãs de Rashid disse que não tinha visto o garotinho andar com a perna desde que ele se machucou meses atrás. Ela disse que Rashid praticamente ficou confinado ao quarto, deitado na cama quase o dia todo. Chris disse às detetives que não teve envolvimento em nenhum dos ferimentos do filho e também não viu mais ninguém causar esses ferimentos. No entanto, pode ter sido os irmãos dele, disse ele. Quando Rashid morreu, a família enfrentava nova ordem de despejo. Agora, alguns irmãos mais velhos de Rashid falariam com a polícia e relatariam o que testemunharam na casa. O irmão mais velho de Rashid contou à polícia que Chris batia em Rashid e fazia com que os irmãos de Rashid fizessem o mesmo. Chris e Jabora também faziam as crianças segurarem a cabeça de Rashid debaixo d'água. E as crianças obedeciam porque tinham medo de que, se não fizessem isso, seriam elas as próximas a apanhar. Nas últimas semanas de Rashid, seu irmão relatou que a pele dele parecia que ia cair. O estômago dele estava afundado. Ele também disse que ele e seus outros irmãos tentavam dar comida e cobertores para Rashid escondido, sempre que seus pais não estavam olhando. Todas as crianças da casa disseram que ouviam Rashid chorando por apanhar e que o choro dele só levava a mais surras. O irmão mais velho de Rashid relatou às autoridades que também sofria abusos. Ele disse que um parente que tinha se mudado para a casa com a família o chicoteava com cintos e amarrava uma corda em volta do pênis dele enquanto estavam no chuveiro. O irmão mais velho de Rashid disse às autoridades que percebeu algo errado na perna de Rashid cerca de 2 meses antes de sua morte. O adolescente tinha colocado Rashid na cama dele e percebeu que ele se encolhia e chorava sempre que sua perna era tocada e, quando ele tentou esfregar a coxa de Rashid para talvez ajudar a aliviar a dor, Rashid afastava sua mão. Quando o adolescente contou sobre o ferimento para a mãe, Jabora massageou a coxa, o que claramente o machucou, e fez com que ele andasse sobre a perna machucada. O irmão, que na época tinha 16 anos, também descreveu outro incidente que ele chamou de o derrame. Rashid, enquanto comia ravioli, vomitou tudo na cama. Momentos depois, ele percebeu que o garotinho estava deitado de costas, com as pernas para cima, rígido e tremendo. Quando isso aconteceu, Jabora colocou uma colher na boca de Rashid porque a língua dele tinha grudado no céu da boca, disse ela. Rashid chorou por cerca de 20 minutos e seu irmão não lembra se a mãe buscou tratamento médico depois. Vou considerar que não. E depois desse derrame, como o irmão chamou, Rashid não conseguia mais mover o braço direito de jeito nenhum. Estava morto. Agora, uma das irmãs mais velhas de Rashid morava com uma tia, provavelmente porque os pais não prestavam. Mas ela tinha ido visitar a casa de Chris e Jabora no dia 2 de novembro. E quando ela fez isso, percebeu que Rashid não só estava parecendo menor, mas também lembra que ele estava mole do lado direito. Vomitava depois de comer e precisava ser apoiado contra a parede para conseguir sentar. Ela contou que, na época, os olhos de Rashid se moviam em direções diferentes. Então, esse pobre garotinho teve uma lesão cerebral traumática por dias antes de sua morte. Poucos dias após a morte de Rashid, os administradores estaduais de bem-estar infantil solicitaram a guarda dos irmãos restantes. E nesse processo, dizia que Rashid havia morrido após sofrer múltiplos ferimentos, devido a abuso severo e negligência médica enquanto estava sob os cuidados dos pais. Agora, de acordo com a lei da Flórida, o Departamento de Crianças e Famílias deve liberar seus registros quando uma criança morre por abuso ou negligência dos pais. Mas a Agência de Bem-Estar Infantil da Flórida violou essa lei e se recusou a liberar os registros de Rashid ao público. Não entendo por que diziam que a causa da morte de Rashid ainda não tinha sido confirmada como abuso ou negligência, ao contrário do que dizia o pedido deles de custódia das outras crianças. Então, o Miami Herald, assim como cerca de uma dúzia de outras empresas de mídia e grupos de defesa, processaram os administradores do Departamento de Crianças e Famílias em fevereiro de 2022, quando eles se recusaram a liberar os documentos.
A juíza reconheceu que o Departamento de Crianças e Famílias enfrentava um trabalho difícil. Ela também destacou que a agência possuía amplas evidências de abuso contra o menino, conforme o laudo do médico legista e os relatórios da polícia de Miami-Dade e da promotoria estadual. A juíza então ordenou que o Departamento de Crianças e Famílias entregasse esses registros à mídia e ao público em 1º de março de 2022. O Departamento de Crianças e Famílias também investigou uma diferença entre fotos de Rashid inseridas no sistema interno de casos e os dados de rastreamento Sistema de Posicionamento Global presentes nas imagens. E essa discrepância levantou a possibilidade de que a assistente social, na verdade, não tenha ido ver a família nos dias e horários que disse ter ido. Em certa ocasião, um e-mail da agência afirma que a assistente social reutilizou informações de uma visita anterior para registrar os resultados de uma visita posterior. E por volta da época em que as crianças foram devolvidas para Chris e Jabora, o arquivo do caso do Departamento de Crianças e Famílias dizia que a casa estava limpa e arrumada. Quando Rashid morreu menos de 11 meses depois, havia buracos e marcas nas paredes. O lixo espalhava-se pelo chão. O chuveiro e a banheira estavam cheios de mofo. Roupas e pertences eram guardados em sacos de lixo. Os colchões estavam sem lençóis. O teto estava vazando. Havia o que parecia ser uma mancha de resíduos humanos ou sangue em um colchão, no cobertor e em parte do chão. Era uma bagunça caótica. Então, a assistente social, que estava trabalhando no caso de Rashid, foi colocada em licença não remunerada uma semana após a morte de Rashid. Ela foi então demitida em 2 de dezembro de 2020. E apenas 5 meses antes, essa assistente social em particular havia sido elogiada em uma avaliação de desempenho por trabalhar com Jabora e Chris para que seus filhos fossem devolvidos a eles. E inacreditavelmente, ou talvez nem tanto, considerando tudo o que já ouvimos até agora, Jabora daria à luz seu 11º filho enquanto estava na prisão. Christopher Bryant e Jabora Dury negaram as acusações. Eles aguardam julgamento e estão presos sem fiança. O funeral de Rashid foi realizado em 7 de dezembro de 2020 na Capela Funeral Trinity. Depois ele foi enterrado no Cemitério Memorial Dade. Obrigada por ouvir a história de Rashid hoje. Há tantas falhas neste caso. Os pais de Rashid, sua tia, o Departamento de Crianças e Famílias, a polícia, a juíza, Jabora e Chris não deveriam ter tido filhos, muito menos 11 deles. Eles não tinham condições de cuidar deles, de criá-los ou de amá-los. Isso me deixa tão brava e tão triste pelo Rashid, que nasceu em uma vida onde não teve chance nenhuma desde o primeiro dia. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje, até a próxima, se cuidem, gente. Tchau, tchau. Obrigada por serem apoiadores do A Wicked World. A Dina, Ellie, Amanda, Amy, Angela, Andy, Brandy, Carrie, Catherine, Cecília, Daniele D, Daniele H, Drew, Eric, Frank, Hannah Rama, Hannah, Cara, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, MJ Kelly, Neoma, Power 30 e 1312, Ray, Shana, Stephanie, Susan, Suzanne, Tammy B e Tammy S. Vocês são demais. Agora, o mundo está ainda mais perverso. No Patreon. Tenha acesso mensal a vídeos exclusivos e muito mais. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas da sociedade em cada caso. Confira em patreon.com o Mundo Malvado ou no app do Patreon.